E Jesus quem me amou, e Jesus quem me salvou, minha vida Ele tocou com seu amor, com seu amor. Outra vez eu escravo fui, mas liberto agora eu sou. Como posso agradecer se não servir o meu Senhor? Ok? O que eu trago para vocês hoje não é uma canção, ok? Começamos com uma canção, mas eu trago para vocês uma palavra. E nessa canção ela diz, vou falar em palavras mais resumidas, que foi Jesus quem morreu por nós, foi Ele quem nos salvou, Ele se entregou para nos salvar, Ele se entregou para nos libertar, Ele se entregou para nos dar uma nova oportunidade. Jesus se entregou para resgatar a semelhança do Pai. Mas isso nós vamos falar em outros pontos. Nos próximos vídeos que eu partilhar, que eu colocar, nós vamos falar da semelhança, do resgate da semelhança. O resgate da semelhança e a valorização da imagem. Pronto. Então, o que eu venho falar hoje é uma palavra que deixa muita gente assim questionada, intrigada, ou com o objetivo de buscar esclarecimento do porquê que o apóstolo Paulo afirma fincadamente que ele é servo, que ele é escravo de Jesus, que ele é escravo de Cristo. O apóstolo Paulo considera-se escravo, ou considerava-se escravo, porque ele via aquilo como uma única forma de gratificação, de gratidão, de agradecer a morte de Jesus por ele, a entrega de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, ter se entregado à morte para o salvar. E ele não usa apenas as palavras de ser um escravo como gratidão, não. O apóstolo Paulo deu a sua vida. A palavra de escravo acompanhou com a sua vida. A vida dele foi uma vida de entrega, uma vida de sacrifício, uma vida de dedicação à obra de Deus, à vontade de Deus. Mas para nós realçarmos o aspecto do sacrifício, ou melhor, de Paulo se sentir escravo, e que eu digo que os cristãos deviam se sentir escravos, ou melhor, nós os cristãos precisam se fazer escravos de Cristo. Precisam se fazer escravos de Cristo mesmo, viver assiduamente, viver com total entrega e dedicação à obra de Deus, em dedicação à vontade de Cristo, em dedicação à vontade de Jesus. No entanto, nós, para realçar isso, nós vamos falar o que está escrito no livro de Efésios capítulo 4. Eu vou ler de Efésios 4, e vamos chegar apenas ao versículo 12. Nós vamos ler do Efésios 4, versículo 1 ao 12. No entanto, diz assim a palavra de Deus. Ela diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Primeiro, apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele já se declarou escravo do Senhor. Ele já se apresentou, ele apresentou o currículo dele, ele se apresentou. Eu estou aqui, eu, escravo do Senhor, rogo-vos, ou melhor, eu, preso do Senhor, peço perdão, eu, preso do Senhor. Ele declarou, eu, preso do Senhor, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor.
que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que Paulo queria dizer aqui? Paulo, nada mais, nada menos, resumidamente, Paulo está a apelar à união dos homens de Deus, à união dos cristãos, à união daqueles que foram chamados para a vocação de Cristo, à união daqueles que foram chamados para servir a Jesus, para seguir a Cristo. Então ele passou que, ele orientou, deu a informação de que essa união não vai, essa obra para se propagar, para crescer devidamente, para que ela venha a crescer, é necessário que estejamos unidos. Mas não é uma união baseada na carne, não, no Espírito. É unir-se em Espírito e em verdade. Por isso é que ele diz, procurando, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Para que haja a unidade no Espírito, é necessário que reine a paz. É necessário que reine a paz entre os cristãos, entre os discípulos, entre as comunidades que serviam a Cristo naquela altura. Ele deu essa informação, deu essa orientação, que estivessem todos unidos no Espírito para manter o vínculo da paz, para que haja paz no meio deles. E continuando diz assim, apóstolo Paulo diz assim, versículo 4, há um só corpo, e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e todos, ou melhor, é sobre todos e por todos e em todos. A Bíblia aqui está a nos dizer que em Cristo Jesus nós fazemos um só corpo. A nossa unidade, ela tem que funcionar como um só corpo. Um corpo composto de vários membros. As mãos são os membros. Os pés também são membros. E tem outros elementos que contribuem, outros órgãos contribuem ao corpo humano, ou que constituem o corpo humano. A cabeça, o tronco, os membros, todos esses culminam para a boa funcionalidade do corpo. Então, a Bíblia está a dizer que, apesar de sermos vários, apesar dos cristãos serem vários, diversificados, posso dizer mesmo sem medo de arriscar, apesar de existirem em denominações diferentes, apesar de serem ocupantes de responsabilidades, de cargos assíduos, de cargos efetivos na obra de Deus, diferentes, de cargos diferentes. Uns ocupam o cargo de diácono, uns ocupam a posição de pastor, uns de bispos, mas vamos ver mais adiante. Nós precisamos juntar todos esses talentos, todos esses dons e fazer um só corpo em Cristo Jesus. Por isso é que Paulo veio alertar, existe só um só corpo, não haja dissensões, não haja divisões entre vocês, mas que sejam unidos, porque só existe um só corpo, não existe mais de um Cristo, não existe 2, 3, 4 Cristo, existe apenas um, e um único que esteve conosco aqui na terra, que andou conosco e que nos ensinou, um único. Então é nesse que nós devemos nos unir e formar um só corpo em Cristo Jesus. Então mais adiante ele diz assim, há um só corpo
e um só Espírito. O Espírito Santo. Não existe mais Espírito. Então não adianta correr para outros caminhos, para outros lugares, formar outros grupos que contrariem o que Jesus orientou, porque lá naquele grupo onde é ensinado o que Jesus não ensinou, não mostrou, não direcionou, então lá não tem o Espírito Santo. Entendeu? Lá não tem o quê? Não tem o Espírito Santo. Eu não estou a declarar que aquele lugar seja pior ou melhor que é onde tem o Espírito Santo, que é onde Jesus orientou, que o que obedece às orientações que o Senhor Jesus deixou. Mas a Bíblia está a dizer que existe um só Espírito. Precisamos nos unir num só corpo, porque só existe um Espírito. E esse Espírito, ele só existe naquele corpo. E esse Espírito foi chamado por aquele corpo. Esse Espírito é promessa daquele corpo, que disse: olha, eu vou, mas não vos deixarei só, enviarei o meu Consolador, o Espírito Santo. Então esse Espírito é um Espírito derivado desse um corpo só. Você vê que eles culminam um com o outro, eles interligam-se, não tem como dividi-los. Mais adiante diz assim, como também fostes chamados em uma só esperança, em uma só esperança da vossa vocação. Que esperança? A esperança vinda em Jesus, ao vinda de Jesus. Porque o povo vivia atônito, perdido, atrapalhado, confuso de quando sairiam da opressão, da opressão dos romanos naquela altura, na opressão de Roma, como eles sairiam daquela opressão, como eles deixariam de sair, como é que eles sairiam da escravatura de Roma. Então eles não tinham outra esperança. Eles não tinham outra esperança senão no Messias. Eles não esperavam no outro Salvador, senão o Messias. Por isso é que eles esperaram assiduamente no Messias, esperaram firmemente, constantes no Messias. Então a Bíblia está dizendo que não há mais esperança. Há uma única esperança, que é o Messias. Há uma única esperança, que é Jesus. Que nós fomos chamados por essa vocação. Está a dizer aqui, uma única esperança, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Fomos chamados por uma só esperança da nossa vocação. Quer dizer, a nossa vocação, o chamado que nós temos, é para exercer nessa uma só esperança. Qual a esperança? A esperança do Messias está na vinda para a libertação do povo e no regresso para levar o povo para a eternidade. Aqueles que permaneceram firmes, aqueles que creram nele, aqueles que esperaram firmemente, que se conservaram da corrupção do mundo, que se conservaram da corrupção do pecado, do inferno, do diabo, das influências do mundo, que resistiram até o fim. Então a estes será válido, ou será implementado, ou realizado a última esperança. E é nessa esperança que Paulo está dizendo que fomos todos chamados. Nós fomos, a mesma esperança que nos chamou, que nos tornou discípulos, seus seguidores, é a mesma esperança que nós temos na sua vinda. É a mesma esperança que nós temos no seu reino. Porque quando Jesus veio, quando o Senhor Jesus esteve aqui, Ele orientou os discípulos: olha, vão e digam, vão e anunciem que é chegado o reino dos céus. Vão e anunciem que é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é Jesus. Jesus trazia o reino dos céus, a esperança do reino dos céus. Jesus trazia a esperança de que Deus vai salvar o seu povo, de que Deus quer dar um reinado eterno para o seu povo, de que Deus quer salvar o seu povo
quer salvar todos, não alguns, mas quer salvar todo mundo. Então essa é a esperança que Jesus trouxe. Essa é a esperança que é Jesus, que o apóstolo Paulo orientou aqui, ou aconselhou aqui. Continuando, diz assim: mas sou a esperança da vossa vocação. Um só Senhor, que é o Senhor Jesus. Uma só fé, que é a fé em Jesus, na salvação, no caminho, a verdade e a vida. Um só batismo. Quando a Bíblia fala um só batismo, ela não está se referindo apenas não está se referir simplesmente no número de vezes que a pessoa se batiza, mas a Bíblia está a se referir a um só batismo cujo objetivo é a remissão do pecado, cujo a intenção é remir o pecado das pessoas. Para quem está arrependido, quem crer e for batizado, será salvo. Então nós vemos que tudo culmina. Então o apóstolo Paulo disse que é um só batismo, que é o batismo de João Batista, que é o batismo de Jesus, que é o batismo de João Batista, que veio preparar o caminho para o Senhor Jesus. Então continuando, diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Talvez há pessoas que nos ouvem falar de Deus, de Jesus, e que a intenção, infelizmente, eles são visitados ou deixam-se levar por pensamentos como: não, estes estão a se armar em dizer que o Deus deles é o Deus verdadeiro e que dos outros não é. Eles estão a querer dizer que os outros adoram os seus deuses, que estão enganados com os seus deuses, que o único Deus é o Deus do cristianismo, é o Deus que o Senhor Jesus trouxe, é o Deus que veio ser mostrado por meio de Jesus, é o Deus da Bíblia Sagrada. Não. Apóstolo Paulo aqui, mais acima, ele esclareceu às pessoas que só existe um Deus, que só existe tudo aquilo que eu citei, que culmina num só, tudo aquilo que citei num só, o batismo, um único batismo, um único Espírito, um único Pai, tudo culmina num só, é um só. Mas agora, esse um só é para individualizá-lo? Esse um só, o apóstolo Paulo considerou só para ele? O apóstolo Paulo considerou só para a comunidade cristã? Não. Ele aqui mais adiante fala isso. Fala isso. Um só Deus. Deus é o único só. É um só. E Pai de todos. Pai de todos. Deus é Pai de todos. Se não te bastou ouvir, ou se não bastou ouvir que Deus é Pai de todos, apóstolo Paulo voltou a dizer: o qual é sobre todos. Quer dizer, Deus está acima de todos. Deus está acima de tudo e de todos. Deus está acima de toda a humanidade. Deus está acima de todo ser humano. Deus está acima de todos os seres. Deus é Pai de todos, está sobre todo. Quer dizer, Ele está acima de todos. E Ele não para por aí. Se acha que vai ficar só no acima de todos, o apóstolo Paulo continua a dizer o seguinte: o qual é sobre todos e por todos. Aleluia. Ele não está apenas sobre todos. Ele não está apenas acima de todos, mas Ele é por todos. Ele é pelo clamor de quem o clama com fé. Por isso é que o pecador pode se arrepender. Por isso é que o ateu pode se arrepender. Por isso é que o idólatra pode se arrepender. Por quê? Porque é por todos. Deus é por todos. Da mesma medida que Ele está acima de todos, sobre todos, as suas bênçãos sobre todos, a sua grandeza sobre todos, Ele é por todos. Ele luta por todos. E diz assim ainda: Ele luta por todos e em todos. Ele luta por todos e em todos. Deus quer estar em toda a humanidade. Deus quer estar dentro de todos. Porque o profeta Joel tinha dito o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Ele não disse sobre algumas carnes, sobre a carne dos judeus ou dos não-judeus. Ele não diz sobre a carne dos escravos ou dos escravos sim, ou dos ricos não, ou dos ricos sim e dos escravos não. Ele não disse que derramaria o Espírito dele sobre aqueles que têm dinheiro e os que não têm não, ou os que não têm dinheiro e os que têm não. Não. Ele não disse que derramaria o Espírito para o Senhor e para o escravo não, ou para o escravo e para o Senhor não. Ele diz sobre toda a carne. Toda a carne. Mas, irmão, hoje sei, sobre toda a carne. Aquele que mata também, sim. Aquele que mata. Aquele que mata também é alvo de Deus. Aquele que assassinou também é o alvo de Deus. Alvo perfeito de Deus. Também está na mira de Deus. Também está no caminho do acerto de Deus. Tal como Paulo mesmo, estamos aqui a falar de Paulo, que perseguia e matava os cristãos severamente. Matava os cristãos. E ele era um conceituado matador de cristãos. Ele era um dos conceituados, entendedores. Ele conhecia a geografia, no entanto conseguia distinguir onde é que eles foram, onde é que se esconderam. Era um homem estudado, um homem inteligente. Imagina, um homem inteligente naquela altura o que é que podia fazer? Então ele usou aquela inteligência e matou os cristãos, perseguiu os cristãos. Mas ele estava na mira de Deus. Mas Paulo estava na mira de Deus? Sim, ok, Paulo estava. Não, não é só Paulo que está na mira de Deus. Todos estão na mira de Deus. Deus quer alcançar todos. Deus quer salvar todos. Deus quer salvar toda a humanidade. Continuando, diz assim. Diz assim. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A graça. Aqui, como nós estamos a dizer, lemos mais acima, que diz que Deus é de todos, é sobre todos, e é para todos, e está em todos. Do mesmo modo, Ele trouxe a sua graça. A sua graça não é para alguns. Esse todo é a graça de Deus. Esse ser de Deus sobre todos, estar sobre todos, estar para todos, ser pai de todos e estar em todos, é a graça de Deus. A graça de Deus é para todos. A graça de Deus é para todos. Ela foi estendida para todos. Quer dizer que todos receberam a oportunidade de serem salvos, de serem chamados. Todos receberam de serem chamados filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus. Mas os que aceitam, os que creram, estes sim, receberam o privilégio de serem chamados, receberam o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Então, aqueles que aceitaram, sim, foram conceituados ou considerados filhos de Deus. Mas Deus quer chamar filho a toda a humanidade. Por isso é que a graça dele é abrangente para todos. Essa graça é para todos. Essa graça é de todos. Essa graça é sobre todos. E essa graça é para agir em todos. É para agir em todos. Continuando, diz assim, né? Dissemos aqui, o versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós à medida do dom de Cristo Jesus. À medida do dom de Cristo. Então é Jesus, essa graça veio por meio de Jesus. Essa graça veio por meio da morte de Jesus. Foi necessário Jesus morrer para que essa graça fosse conosco. Essa graça que foi paga, essa graça que foi nos dada por meio de sangue derramado. Do sangue derramado, o único sangue que salvaria a humanidade. O único sangue que traria esperança para a humanidade. Que traria esperança para a humanidade. Por isso é que não há sangue nenhum, sangue de bode, sangue de cavalo, sangue de boi, sangue de veado, sangue de cabrito, sangue de galinha, sangue de nada tem poder tal como o sangue de Jesus. Porque quando o sangue de Jesus intervém, todo qualquer sangue perde a validade. Todo qualquer sangue é inválido, é neutralizado. Porque o único sangue que está sobre todos os sangues é o sangue de Jesus. O único sangue que está acima de tudo e de todos é o sangue de Jesus, que foi vertido para nos salvar. Um sangue vertido por amor, um sangue vertido por entrega, um sangue vertido por sacrifício pela humanidade. O sacrifício dos sacrifícios, e o sacrifício mais puro é o sacrifício de Jesus.
Então, Ele trouxe essa graça para nós por meio do seu sacrifício. Nós recebemos essa graça de sermos filhos de Deus. Recebemos essa graça de sermos chamados pertencentes a Deus, propriedades de Deus, propriedades de Cristo. Mais adiante nós vamos falar do porquê que eu estou a dizer propriedade. Então, você vê que nós vemos aqui que foi segundo a medida dos dons. A mesma graça que recebemos é a mesma que Jesus deu enquanto castigo. Ele disse para os discípulos o seguinte: eis que vos dou poder e autoridade. Eis que vos dou poder e autoridade. Também diz: eis que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o poder Deus disponibilizou para todos. Do mesmo jeito que o Espírito Santo é para todos e é para estar em todos, o poder que é trazido dele é para todos. Diversificados, mas todos é para terem o poder. Então, não adianta muitas das vezes nos enciumarmos pelo dom que o outro exerce, ou pelo dom que a igreja cicrana está a exercer, ou pelos milagres na área X que estão acontecendo na igreja fulana, ou pelos milagres na área X que estão a acontecer na igreja cicrana, na igreja beltrana. Nem sei se essa linguagem existe, mas acho que você entendeu. Então nós não podemos nos enciumar pelas coisas, pela maneira que Deus age, porque tudo culmina para um só objetivo: ganhar alma. Porque esse corpo, tudo culmina para formar um único corpo. Para quê? Para ganhar almas, para levar adoradores a Deus, para levar a humanidade a voltar para Deus, para levar a humanidade a voltar a ganhar a semelhança de Deus. Vamos falar desse ponto mais adiante, nos outros vídeos que eu estarei colocando. Então, continuando aqui, diz assim, nós estamos no 7, vamos para o 8. Diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Eu vou falar mais pausadamente dessa parte. Vou repetir, o versículo 9 diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que quer dizer isso? Vamos começar por definir as palavras. Cativeiro. Cativeiro é prisão. Cativeiro é correntes, é prisão. É cadeia. É prisão, é cadeia. Cativo é prender. Cativo é prender, guardar, cativar. Eu cativei, está no meu cativeiro. Eu cativei isso. Eu cativei. E a Bíblia está aqui a dizer, acho que deu para entender: cativo é prender, cativeiro é a prisão. Mas a Bíblia aqui está a dizer, pelo que diz, subindo ao alto. Jesus fez o quê? Subiu ao alto. Ele não subiu só. A Bíblia está a dizer que ele subiu e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isto é, depois de Jesus ter morrido na cruz, que era a única maneira de nos libertar, a única maneira de libertar a humanidade da condenação do pecado e da morte, da condenação da perdição, foi Jesus ter morrido na cruz. E quando Jesus morreu, o diabo pensou que acabou, pensou que ficou por aí. Mas Jesus ressuscitou no terceiro dia. Jesus ressuscitou no terceiro dia. A Bíblia diz que ele desceu às profundezas da terra, nas zonas mais baixas, mais profundas da terra. Além dele descer para o sepulcro, dele ter ficado lá no sepulcro, ele desceu para as zonas mais baixas da terra, para as profundidades. E a Bíblia diz que vamos lá, acho que eu estou a pular um bocado. Então aqui diz assim, quer dizer que quando Jesus cativou o cativeiro, aquela prisão, aquela cadeia que era do diabo, que é onde estava eu, você,
que onde estava a nossa vida e a vida de toda a humanidade, naquela condenação, aquela cadeia em que estávamos aprisionados, em que estávamos lá presos, a Bíblia diz que Jesus cativou. Jesus tomou para ele aqueles agrilhões. Jesus tomou para ele aquelas cadeias, com os presos lá dentro, com eu e você lá dentro presos. Jesus tomou aquela cadeia. Jesus recebeu e levou consigo a prisão. Nós não vemos sentidos assim, lógico, Jesus a subir com aquelas correntes todas, né? Espiritualmente, ele tomou aquela cadeia. Quer dizer, ele chegou e falou: esses presos agora são meus. Esses escravos agora são meus. Jesus tomou esses escravos, que era você. Jesus tomou esses escravos que era a humanidade toda. Tomou aquela prisão toda, cheia de escravos, cheia da humanidade, toda a humanidade lá condenada, toda a humanidade lá presa. A Bíblia fala que Jesus tomou, levou o cativo. Ele cativou, é meu, ninguém mais tira de mim esses presos. Esses presos agora são meus. Isso quer dizer que a Bíblia está a dizer que Jesus tomou o direito, tomou o poder de senhorio sobre os escravos. O diabo era o senhor. O diabo era o proprietário do escravo e da cadeia, dos agrilhões, do cativeiro. Mas Jesus tomou e disse: olha, esse cativeiro agora é meu. O poder de senhorio agora é meu. Esses escravos agora são meus. Acho que você se assustou. É isso mesmo. Jesus tomou. Esses escravos agora são meus. Jesus comprou o poder de senhorio, o poder de dono, o poder de autoridade, o poder de poder, o poder de grandeza, o poder de mandar, o poder de ordenar, o poder de determinar, o poder de decretar, o poder de definir, o poder de querer o que quiser com a vida daqueles escravos. Ele tomou esse poder, ele ganhou esse poder. O diabo perdeu o poder e ele ganhou todo esse poder e mais ainda. Ele ganhou mais ainda. Tomou aquele poder todo. Isso é meu, eu faço com eles o que eu quiser. E o meu querer eterno sobre eles. O meu querer eterno sobre eles é que será manifesto. É que vai se realizar. Eles são meus. Vou fazer com eles o que quiser. Jesus comprou esses escravos. Por isso é que Paulo, aqui no versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que deis como é digno da vocação com que foste chamado. Paulo se considera escravo do Senhor porque o Senhor comprou o poder de escravidão, o poder de colonizador, o poder de escravizador. O poder é como um exemplo. Você tem uma loja e de repente você vende a loja com os seus funcionários, com tudo, a administração da loja, tudo. Você vende tudo, todas as ações. E vem um outro gestor que vai gerir e administrar sobre todos quanto trabalham lá, que vai dirigir conforme a vontade dele. Então é assim que aconteceu. Jesus tomou esses escravos. E a Bíblia fala assim, vê aqui. Pelo que diz, subindo ao alto, no versículo 8, subindo ao alto, levou o cativeiro, e deu dons aos homens, aleluia. Jesus não optou, Jesus, apesar de nos ter tomado ainda como escravos, nós ainda éramos escravos, porque ele tomou o poder, ele tomou o poder de escravatura sobre o diabo, recebeu. Ele optou em nos libertar, porque foi o objetivo, o projeto principal, inicial dele. Porque foi o seu foco, morrer pela humanidade e salvar. Ele voltou a fazer sentir a liberdade, o livre-arbítrio. Ele voltou a fazer isso, né? O livre-arbítrio é algo real. O livre-arbítrio. Ele deu liberdade de escolha ao homem. Ele voltou a dar a liberdade do homem de respirar, que ele não tinha antes, que o ser humano tinha perdido. Então Jesus veio dar essa liberdade. Jesus veio dar essa chance. Apesar dele tomar esses escravos, essa corrente,
esses agrilhões, esse cativeiro, ele não optou em ficar com o escravo. Ele optou em dar liberdade. E ninguém mais pode falar nada. Ele, na qualidade de dono, deu liberdade. O diabo não pode vir mais, querer prender. O diabo não pode vir mais querer mostrar poder sobre aqueles escravos. O diabo não, sobre aqueles ex-escravos, porque hoje já não são escravos, porque Jesus deu a liberdade para eles. Então nada e nem ninguém tem mais poder. Ele deu liberdade. Mas o apóstolo Paulo e os outros discípulos se sentiram em agradecer o ato de libertação, o ato de liberdade. Decidiram seguir firmemente aquele que o libertou, aquele que agora é o seu Senhor. E que essa é a ação correta. Isso é que nós precisamos fazer. É isso que Deus quer que nós façamos. Seguirmos a Cristo. É como se tem dito, Jesus não é como um cavalheiro, como um soldado de Roma naquela altura que chegava e entrava de qualquer jeito. Jesus Cristo não é como os nossos soldados aqui do tempo da rusga, que chegavam, entravam, nada contra, é um exemplo, que chegavam, entravam, rompiam as casas, levavam os jovens na recruta e não sei o que. Não. A Bíblia fala assim: eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir e me abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus tem batido dia após dia essa porta aqui, ó, o nosso coração, a tua vida, porque Ele quer cear. Apesar dele ter comprado o direito, o poder de Senhor, apesar dele ter comprado o direito de escravidão, Ele deu-te liberdade e vem com todo o respeito. E deu o Espírito Santo para você. E deu a oportunidade de arrependimento. E deu a oportunidade de se entregar. E o véu do templo se rasgou. Aleluia. O véu do templo se abriu. O véu do templo era o limite que tinha entre o povo e a nuvem de glória de Deus que entrava lá no templo. Somente os sacerdotes tinham esse direito de entrar. E somente os sacerdotes tinham o direito de entrar. Do mesmo modo, somente os sacerdotes, reis e profetas tinham o direito de ter o Espírito Santo neles. Mas o Espírito Santo subia. Mas a Bíblia diz aqui que essa liberdade, essa profecia de que o Espírito se derramaria sobre toda a carne, Jesus veio trazer. Jesus rompeu o véu do templo e abriu o acesso ao Espírito Santo para todos, para servos, para escravos, para pobres, para ricos, para qualquer classe social, para quem quer que seja, desde que se arrependa de verdade e se coloque ao dispor do Espírito Santo e a decisão de Jesus em sua vida. Para terminar, continua a dizer assim, o versículo 10 diz assim: aquele que desceu. Não, vamos só realçar um pouco mais o 9, um pouquinho mais o 9. Então, a Bíblia diz assim, como é que é? Que esse não que também, ora, o 9 diz assim, ora isto, ele subiu, que esse não que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. A Bíblia está falando que Jesus subiu, mas antes dele subir, desceu. Desceu para quê? Para tomar o cativeiro, para libertar a nossa vida. Então ele subiu dando-nos a liberdade, somos libertos, está decretado, você não é escravo. Eclesiastes 8:12, de maneira que, irmãos, sois devedores não a carne, para viver como se constrangidos viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito vivificardes os feitos, ou melhor, se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, vivereis. Você não é obrigado a viver segundo a carne. Você não é obrigado. Jesus deu essa liberdade. Então, e diz assim, continuando no 9, tinha descido às partes mais baixas da terra, é uma questão. Ora isto, ele subiu.
que esse não que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. E o daí diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Não houve troca, é o mesmo Pai de todos, para todos e em todos. Ele desceu, não houve troca nenhuma. E Jesus não desceu e ficou no inferno, como nós estávamos condenados a descer e ficar lá aprisionado. Ele desceu e subiu, não sozinho, subiu conosco. Continuando, diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, aleluia, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros doutores. Não importa quem você é, Deus precisa de você porque tu és um membro do corpo de Cristo. Não importa onde você está, não importa se você é um pastor de ovelha, não importa se você é um camponês, é um homem dos campos, não importa se você é alguém que teve distante da evolução, da globalização, que não sabe mexer com as tecnologias. Não importa se você é um pobre, não importa se você é um rico, se é preto, se é branco, se é o que seja, não importa. Não importa. Você é um membro do corpo de Cristo e Ele te busca com todas as forças, como aquela uma ovelha que estava dentre as 100, o que estava dentre as 99, que fazia a centésima, mas ela saiu. Mas ainda assim Jesus correu, o pastor foi atrás daquela ovelha e trouxe, porque aquelas ovelhas formam um corpo. Então é isso que Jesus quer. É isso que Jesus quer, alcançar a tua vida. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Deus está com o seu perdão estendido sobre a tua vida. Deus está disponível a te dar uma nova vida, a escrever uma nova história sobre você. Não importa, não importa. Continuando, diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vou repetir: querendo o aperfeiçoar dos santos. Ele quer nos aperfeiçoar, quer aperfeiçoar os santos. Para quê? Para a obra do ministério. Deus quer nos capacitar, nos aperfeiçoar para o nosso ministério, para o ministério em seguir a Jesus. Eu canto, louvo a Deus. Deus quer te aperfeiçoar nisso. Eu faço coreografia para Deus. Deus quer te aperfeiçoar nisso. Eu trabalho em digitalização de matérias, de trabalho de áudio, de vídeo para Deus. Deus vai te aperfeiçoar nisso. Deus vai te aperfeiçoar nisso. E a Bíblia está dizendo do ministério, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tudo é para culminar numa só coisa, para trabalharmos, montarmos, formarmos um só corpo, que é o corpo de Cristo. Culminarmos numa só fé, num só Espírito, numa só palavra, num só batismo, num só Deus, para que as almas sejam ganhas, para que haja salvação sobre o mundo, para que muitas pessoas se salvem de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. O versículo 13, que diz isso. Conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então Deus, Ele coloca-nos à disposição de aceitar a palavra dele. Deus nos coloca à disposição de entregar as nossas vidas para Ele. Ok, esse vídeo está a ser feito nesse período da quarentena. Nós estamos de quarentena.
houve um pastor, um homem de Deus, um pastor que disse o seguinte: se nós avisássemos há um ano atrás que em 2020 as escolas tinham que parar, muitas empresas parariam de funcionar, quem está no país dele não teria que sair para ir em outro lugar, os voos que às vezes dizem que às vezes a informação é que não, esse bilhete é inalterável, não pode ser alterado, estão a ser alterados, estão a ser cancelados, os voos seriam cancelados, que ouviríamos 700 mortes por dia em determinados lugares. Se disséssemos que em 2020 teria mortes que nem carros suficientes teriam para levar os corpos e enterrar, ninguém acreditaria, ou muitos não acreditariam, mas está aqui. Se dissessem que em 2020 vai ter um período em que as pessoas não vão sair mais de casa deliberadamente, que elas vão ter que apresentar um documento, vão ter que ter uma declaração que justifica o motivo pelas quais elas saem, para onde vão, para onde querem ir, a que horas pretendem voltar, que todo mundo teria que andar de máscara, de luvas, para se proteger da contaminação do coronavírus. Se disséssemos, o pastor fala, eu estou a acrescentar, se disséssemos de repente que os líderes dessa terra, as grandes potências deste mundo se renderiam a esta enfermidade, porque ninguém conseguia achar cura, o mundo atônito, perplexo, ninguém teria acreditado, muitos não teriam acreditado, mas está aqui. Isso foi como no tempo de Noé. Noé também fez o anúncio, muitos não acreditaram, está aí. Então podes crer, nós agora já podemos, esse é o motivo de termos a certeza que tudo é possível. Mas ouve o que eu vou dizer, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que a cegueira do Deus desse século não tenha poder sobre você, porque a Bíblia diz, o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, mas que essa cegueira não esteja sobre você, e que nós lutemos para que essa cegueira saia da humanidade, porque é a oportunidade das pessoas se arrependerem. Por que eu estou a dizer isso? Tudo é possível agora. Tudo é possível. Tudo é possível. Eu vou ser um pouco mais ousado, vocês vão... Um pouco mais ousado. Vamos imaginar um bocado. Você não imagina se de repente, daqui a pouco, prolongam mais esses estados de emergência? Você não imagina se daqui a pouco declaram que as igrejas vão abrir, mas não vão ter mais todas as igrejas diversificadas, vai existir uma só igreja. Você não sabe se vão dizer todas as atividades podem continuar, mas as igrejas ficam fechadas. Vocês não sabem se de repente vão dizer que o cristianismo está a contradizer, a ciência está a haver um conflito, no entanto tem de queimar todas as Bíblias. Você não sabe se vão dizer, olha, para quem sair e fazer as suas atividades tem que receber o sinal da besta. Você não sabe se vão dizer, que para você comprar ou vender algo tem que ter o sinal da besta, tem que ter uma declaração controlada a nível mundial, como já ouvimos recentemente, não sei se tem um fake news, mas o ex-ministro de qualquer um ministério qualquer do Reino Unido, que apelou em fazermos um único governo mundial para lutar contra o coronavírus. E são coisas que culminam com as profecias. Terremotos em cada canto, maremotos, tsunamis, tremores de terras, que são os terremotos, os meteoros a caírem, os poderes dos céus a serem abalados. Há pessoas que não estão dedicadas e até ignoram, não acredito nisso, não acredito na NASA, não acredito na ciência, não acredito em nada. Mas há pessoas que estão focadas e atentas em certas informações de eventos ocorrentes aqui no nosso espaço sideral, que conseguem ter a observação do espaço cósmico, se assim posso dizer, com os telescópios e não sei o quê. Veem sinais, veem coisas acontecerem, conseguem perceber que corpos estão a perder a sua capacidade de iluminação, conseguem perceber que há
a erupção constante em certos corpos celestes, conseguem perceber estrelas que estão explodindo, estrelas que estão inflamando, conseguem distinguir eventos de buracos negros. Pode ser uma outra coisa, mas eles identificam como buraco negro aqui perto da nossa galáxia. Perto da nossa galáxia. Então as pessoas às vezes ficam longe de certas informações, mas tudo quanto está a acontecer está combinado com a palavra de Deus. Tudo. Tudo. Então, seguir Jesus, eu vou aqui dizer, Jesus deu liberdade de escolha, mas eu vou dizer, seguir Jesus não é uma opção de escolha, é uma obrigação. Seguir a Cristo não é uma opção de escolha, é uma obrigação. Se você quer salvar, se quer receber a eternidade, se quer ser filho de Deus, siga Cristo. Entrega a tua vida para Jesus. Não importa quantas vezes você xingou Jesus, quantas vezes você ofendeu a Jesus, quantas vezes você se declarou ateu, quantas vezes você se declarou alguém que não crê em Deus, quantas vezes você idolatrou outros deuses, não importa isso. O que importa para Jesus não é o passado, é o agora. É o que você decide agora. É o que você quer entregar para Ele agora. Então, essa é a mensagem que eu trago em nome do Senhor Jesus. E que Deus abençoe grandiosamente a tua vida. Eu não sou nada, Deus. Eu não possuo nada. Não possuo méritos. Não tenho nada que me dignifique salvo ou que me elege digno da salvação. Não, não. Mas é a tua graça, é a tua misericórdia, é a tua compaixão. E obrigado, Jesus, por me permitires estar aqui e partilhar essa palavra com essa pessoa que está aí daquele lado. Que Deus abençoe de uma forma grandiosa a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.